Boa tarde, amados. Já estamos aqui, no nosso atraso de 10 minutos, mas cá estamos com a presença do Senhor, para declarar que Ele é Senhor das nossas vidas, que Ele é soberano, e que cada dia aqui na terra é um dia de oportunidade para melhorarmos, para tentarmos fazer as coisas mais perto do que é correto possível, né? Então estamos aqui, já aguardando vocês. Glória a Deus. Queria orar com vocês, agradecer a Deus por essa tarde quente, né? Que está muito calor aqui em São Paulo hoje. Mas louvamos o Senhor. Estamos vivos, estamos bem, graças a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer pela rica, Senhor, oportunidade, Deus, que temos de estarmos aqui para falarmos do teu amor, do quanto o Senhor é bom, do quanto o Senhor deseja que tenhamos uma vida plena aqui nessa terra. E é esse o nosso desejo para essa tarde. Que o Senhor abençoe cada pessoa que vai ouvir, Senhor, este bate-papo, nesse momento ou em qualquer outro momento, Senhor, que o Senhor prepare o coração, prepare o terreno, Senhor, do nosso ser, e que, ó Deus, essa palavra, Senhor, ela vá e frutifique, e faça o que o Senhor propor que ela venha fazer em nós. Esse é o nosso desejo para essa tarde, essa é a nossa oração, no teu nome, Jesus, te agradecemos. Amém, graças a Deus. Eu não gosto de ficar sem brinco, né? E agora à tarde eu fiquei lá tentando achar um brinco que fizesse menos calor, não achei nenhum. Falei, vou aproveitar que eu estou tão alérgica esses dias, vou sem brinco, sem colar, vou só com a graça de Deus. Irmãos, é assim que somos, né? Cada um com seus cacoetes, com as suas preferências, com as suas limitações. E é assim que somos. E o Senhor nos ama independente de brinco, de óculos, de roupa, de sapato. Ele nos quer bem e Ele ama essa essência que está aqui dentro. Essa casca aqui é para que eu, né, me mantenha aqui na terra, e eu preciso da melhor maneira viver de forma coerente. Mas em relação a Deus, o que Ele vê é o que está aqui dentro. Amém? Eu estou repetindo algumas de nossos bate-papos de quarta-feira, porque eu não gostaria de passar para esses outros assuntos que temos aqui na revista, sem antes debulharmos um pouco mais a respeito desses assuntos, principalmente por se tratar de final de ano. Nós estamos em dezembro, início do mês de dezembro, e é um mês onde as pessoas concluem que é o mês de visitar a família, né? É um mês que tem o 13º, é um mês que geralmente algumas pessoas recebem férias, principalmente quem trabalha na área da educação, e as pessoas vão aproveitando para se organizarem, para rever as pessoas, rever familiares, parentela, pessoas que fazem parte do convívio. E nesse afã de irmos, de revermos, muitas vezes, por falta de uma conversa como essa que teremos, as pessoas, né, se frustram, se entristecem outras pessoas também. Então, nosso objetivo é falar novamente, já que é um mês, né, onde as relações sociais são mais intensas, é a hora de nós realmente falarmos a respeito desses assuntos, para que, na medida do possível, nós possamos acertar mais do que errar. Porque, irmãos, estamos ficando velhos, os anos estão passando, então já a gente precisa ganhar um pouco de maturidade. Não dá mais para continuar a mesma pessoa sem filtro, que fala qualquer coisa em qualquer momento, que faz caras e bocas, que não tem tolerância em relação às deficiências e dificuldades das pessoas. Não dá mais para continuarmos com esse comportamento. E é por isso que nós vamos novamente falar sobre os limites para o bom relacionamento. Ok? Dona Carmen, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe aí. Tá muito calor por aí? Aqui tá danado de calor. Mas eu tô aqui com o ventilador ligado, tô aqui na igreja. A igreja tá mais fresca que a nossa casa.
Então, vamos lá. E ele começa, aqui o texto começa falando a respeito de um texto, em Atos capítulo 8, a partir do verso 9. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, mas eu vou ler pausadamente para você ir acompanhando, ok? Já leio para você. Atos capítulo 8, a partir do verso 9. Se você quiser... Glória a Deus. Ok, vamos lá. Então aqui diz assim: e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde os mais pequenos até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos eram dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então aqui a gente está vendo uma conversa onde Simão, esse homem que fazia mágicas, curandeirismo ali naquela região, agora estava impactado pela presença de Deus. E a Bíblia está dizendo que ele fazia, jogos emocionais. Tem pessoas que é muito boa com isso, articuladas, e elas vão usando a magia para atrair, porque nós seres humanos somos assim, e uns mais que os outros. Gostam do que está por trás das cortinas, gostam do que é invisível, e aí quem busca acha, uma hora encontra. E esse Simão mágico já havia ganhado muitas pessoas adeptas à sua mágica, à sua religião. Mas agora esse homem estava impactado, porque Filipe, aquele evangelista, e estava ali Filipe, o apóstolo Pedro e muitos outros homens de Deus, que Deus tinha levantado naquela época, e eles começaram a trazer o povo à presença de Deus, falando do amor de Deus, falando de Jesus Cristo que tinha morrido e ressuscitado, falando do poder de Deus, do que Deus estava fazendo. As pessoas estavam sendo curadas, as pessoas estavam sendo libertas de espíritos demoníacos. E aí, nessa hora, Simão falou: ô seu Pedro, ô irmão Pedro, será que não dá para o senhor me vender essa graça que o senhor está alcançando aí? Será que não dá para o senhor me vender esse dom que o senhor está recebendo aí? Porque eu queria, porque é como se ele dissesse: olha, irmão Pedro, essas manifestações de poder que o senhor está fazendo é maior do que as que eu faço como mágico. E aí, nessa hora, Pedro vai lá e corrige Simão, dizendo para ele, o verso 20: mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus
se alcança por dinheiro. Pedro está dizendo, esse dinheiro seja para a perdição de sua vida, que você não está entendendo nada. Tudo aqui é a graça de Deus, é o poder de Deus, e Ele vai dar a quem Ele quiser. Não é assim, chega aqui e compra. E infelizmente até hoje as pessoas estão tentando comprar, né? Tentando comprar outras pessoas, tentando comprar o dom de Deus. E aí a gente vê o que é que acontece, né? Todo mundo vai escorregando na maionese, vai escorregando no tomate, porque o dom de Deus é algo inegociável. Deus dá a quem Ele quer e quem Ele acha o coração coerente. Um coração que vai entender que é a graça dEle e não o próprio ser humano. E daí, aqui começa dizendo assim: todo relacionamento horizontal requer o reconhecimento de que há uma linha divisória entre mim e o meu próximo. O próximo pode ser alguém que faça parte do meu eixo de relacionamentos mais íntimos, como pai, esse eixo de relacionamento mais próximo, né? Oi, Inês, Pai do Senhor, meu amor, seja bem-vinda. Então, ele está dizendo isso. O próximo pode ser alguém que faça parte do meu eixo de relacionamentos mais íntimos, como pai, mãe, filhos ou cônjuge, estendendo-se ao restante da família, ou alguém que pertence ao núcleo mais amplo das minhas interações, como amigos, colegas, conhecidos, contatos casuais. O que são os contatos casuais? O médico, o vendedor da loja, o caixa do mercado, o motorista do táxi, do Uber, aquela pessoa que a gente para na rua para pedir uma informação, ou que a gente dá uma informação. São esses eixos de relacionamento que esse texto está falando. O homem é um ser social, por isso precisa relacionar-se com outras pessoas, seja direta ou indiretamente. Até mesmo aqueles que não gostam de se misturar, o tipo calado, que não participa de reunião ou de ajuntamentos, são seres sociais, embora nem tanto sociáveis. Na Igreja de Cristo, o relacionamento entre os irmãos tende a crescer à medida que o tempo passa, porque há um incentivo à prática da comunhão, o que é saudável. Então, lá no Salmo 133, no verso 1, o salmista fala assim: ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Ele está dizendo, ó quão bom, como é bom, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ele está dizendo, é isso que deve acontecer, porque isso é importante, porque isso traz vida, traz saúde para a alma da gente, né? E aí ele continua falando: entretanto, de modo geral, as relações humanas seguem um protocolo, pois o bom senso limita e regula as interações, né? Então, eu sempre falo, nunca é demais a gente ter um pouco de bom senso, nunca é demais a gente pensar, contar até 3, antes de falar, antes de perguntar. Porque, irmãos, hoje as pessoas estão tão intolerantes, elas estão tão vulneráveis, tão emocionalmente abaladas, que às vezes você faz uma pergunta tão boba e a pessoa, sabe, entra na caverna por causa daquela pergunta. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. É um tempo muito desafiador. E é também um tempo onde nós podemos experimentar se de fato estamos entendendo o domínio próprio que o Espírito Santo pode trazer para nós, né? Gálatas, Paulo escreveu à igreja que estava em Gálatas, aos da Galácia, e Paulo fala isso lá, né? Que nós precisamos do fruto. O fruto do Espírito, ele tem 9 características, tem 9 adjetivos, mas na verdade é um fruto. É como se fosse uma tangerina. Quando eu chupo uma tangerina, ela pode ter 10 gomos, 15 gomos, 6 gomos, mas eu chupei só uma tangerina. Então assim é o fruto do Espírito Santo. É um fruto com vários gomos, onde eu tenho que ter paz, amor, longanimidade, bondade, onde eu tenho que ter domínio próprio, mansidão, não é verdade? Então, tudo tem que estar nessa tangerina. Não é, eu tenho o fruto do Espírito, mas eu não aguento, eu sou explosiva. Então, você ainda não está dominada pelo fruto do Espírito. Porque quando estamos dominados, todas essas vertentes, né? É claro que a gente não é um boneco, chega a hora
Eu não estou falando de você não sentir raiva, de você não ficar chateado, não é disso. Eu estou falando de você saber lidar com as palavras em relação ao seu lado sociável, né? Essa coisa da ira, da raiva, da explosão, outro dia a gente conversa. E até já andamos conversando sobre isso aqui nas lives. Mas hoje, precisamente, estamos falando dos relacionamentos, das nossas falas e daquilo que ouvimos também. Como nós recebemos isso e o que isso pode trazer de dano para nós ou não. Porque eu é que determino o que é aquela frase, o que é aquela abordagem pode fazer comigo. Eu que determino. Se eu simplesmente for uma esponja e for recebendo tudo e ficando triste, magoada, infeliz, aí vai ser difícil. Mas se eu já coloco aquele revestimento que a Bíblia fala, lá em Efésios, acerca da armadura, né? A armadura de Deus tem que estar em mim, o escudo da fé, o escudo tem que estar aqui na minha frente, na frente do meu sentimento, aqui na frente das minhas emoções, para na hora que vir a frase, a palavra, ela já bater ali, bater em retirada, porque ela não afeta o meu coração, quando eu estou revestida com a armadura de Deus. Então, é isso que ele está dizendo, que, entretanto, de modo geral, as relações humanas seguem um protocolo, pois o bom senso limita e regula as interações. Pessoas não usam de liberdade para abraçar outras pessoas na rua sem conhecê-las previamente. Também não levam estranhos para casa ou dirigem a palavra a desconhecidos com a mesma liberdade com que conversa com seus amigos. Então, ele está dizendo que há uma regulação, né? E há essas questões desses protocolos que vai nos norteando aqui na Terra para saber como a gente lida. Porque a gente não pega um estranho, oi, tudo bem, como vai, beija e abraça, como se a gente conhecesse. Pode estar ele, né, uma pessoa muito bem cheirosa, arrumada, como um mendigo. A gente não faz isso, não é? Por quê? Porque há regulação, porque os protocolos vai nos dando essa capacidade da gente saber lidar com cada momento, com cada abordagem, com cada relacionamento que eu vou tendo durante o meu dia, ok? Oi, Carol, Pai do Senhor, querida, seja bem-vinda. Então, ele está dizendo isso, que há esses protocolos e há essas regulações para a gente viver as interações do dia a dia. A sociedade humana é constituída por poderes hierárquicos e esses poderes subdividem-se no país pelos estados e municípios, até chegarem ao lar, onde há pai, mãe e filhos. As hierarquias também estão presentes nas instituições como fábricas, comércio, escolas, clubes, igrejas, etc. Além das figuras humanas, há leis, estatutos, regimentos e normas que regulamentam os limites, a fim de que os relacionamentos humanos ocorram em clima de respeito e cordialidade. Aí, Fé, paz, meu amor. Tudo, minha linda. E aí a gente vê, queridos, que a importância de entendermos as questões hierárquicas, que são elas, esse adjetivo dado para essa ordem, né, de patentes que a gente vai encontrando. Seja dentro do mercado, no mercado tem o menino, tem o operador de caixa, o menino da embalagem, tem a pessoa que fica lá na padaria, a pessoa que fica lá no açougue, depois tem os fiscais, não é assim? Todo lugar tem a sua ordem hierárquica. E é claro que a gente precisa tratar todos com o devido respeito. Mas aqui está nos pedindo algo maior ainda. Está dizendo que eu não chego para um juiz e falo assim, e aí, como é que vai? Beleza aí com o senhor? Beleza? Ou beleza com você? Eu não falo assim com ele, não é? Por causa dos códigos, né? Por causa desses códigos de ética que vai me dando essa habilitação para eu saber lidar com cada pessoa, com cada situação. Boa tarde, senhor juiz. Caso ele, né, me cumprimente, porque geralmente esse povo nem cumprimenta a gente, mas a gente tem que estar pronta para saber como falar, como abordar e como responder, não é verdade? Então, ele diz isso, que além das figuras humanas, há leis, estatutos, regimentos e normas que regulamentam os limites, a fim de que os relacionamentos humanos ocorram
em clima de respeito e cordialidade. Olha só o que aconteceu com Simão. Desculpa, gente. Nesse calor, eu estou tomando antialérgico praticamente toda noite, né? Porque a semana passada a gente ganhou muita doação. E aí, como nós queríamos deixar tudo bonitinho aqui para domingo, deixar a amostra para todo mundo, eu fiquei quinta, sexta, sábado e domingo pegando em roupa, né, que estava guardada. E eu estou passando muito mal esses dias. E aí eu tomo um antialérgico, não consigo dormir o suficiente, e no outro dia eu fico bocejando toda hora. Vocês me perdoem, por favor. E aqui ele diz isso, né, que novamente Simão foi repreendido. O livro de Atos dá-nos a ciência de que um homem famoso na cidade de Samaria converteu-se a Cristo. E ao ouvir a pregação da palavra de Deus pelo diácono Filipe, seu nome era Simão, e a habilidade em praticar artes mágicas fez dele uma pessoa notória, uma pessoa conhecida. Atos capítulo 8, verso 13, a gente leu um pouco no início. A notícia do avivamento em Samaria chegou a Jerusalém. Os apóstolos, então, enviaram para lá Pedro e João. Atos 8 ainda continua te contando essa história. Admirado com a autoridade espiritual na vida dos apóstolos, Simão ofereceu dinheiro a Pedro para obter o mesmo poder que ele tinha, achando talvez que aquilo não passava de mais um truque. Simão estava pasmo com o que via. Ele estava achando que Pedro estava realmente fazendo alguma coisa com habilidade natural humana, né? Ele não entendia que era algo de Deus. Eu penso que ele não entendia. Ou talvez, como hoje, né? Existem pessoas que querem comprar o dom de Deus. Às vezes até percebeu que havia algo de sobrenatural de verdade, de fato, mas escolheu tentar negociar esse dom, né? Falando com Pedro, achando talvez que aquilo não passava de um truque. Simão estava pasmo com o que via. Para sua vergonha, Simão ouviu uma dura repreensão do apóstolo Pedro. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Atos 8, 20 e 21 vai dizer isso, né? Pedro foi lá, foi duro com ele. Simão, apavorado, disse: orai, vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Atos 8, 24. Não se ultraja o lugar de honra, né? A palavra está dizendo aqui, no frigir dos ovos, o que a gente está entendendo é que não pode ultrajar o lugar de honra. A gente tem que saber falar com as pessoas, a gente tem que saber lidar com as pessoas, com as autoridades, seja elas eclesiásticas, seja elas de fórum de cidadão, não importa. Nós precisamos aprender. Nós temos essa habilitação, Deus nos deu esse senso, Deus nos dotou com essas características, e a gente precisa reproduzir isso da melhor maneira. O que nos falta muitas vezes é um pouquinho de boa vontade, principalmente se tratando do nosso país, porque como é um país que as leis, por exemplo, você pega a Constituição, é uma Constituição obsoleta, muito antiga, que não mais condiz com as realidades dos nossos dias, né? As pessoas matam e vão para a cadeia e no outro dia já saem, porque existem regras lá no Código Constitucional que diz que elas por A e por mais B pode sair. Então está tudo muito obsoleto. Mas isso é uma questão que não dá para a gente simplesmente desrespeitar e falar de qualquer maneira. Então, o que a gente precisa é, dentro da nossa condição, dentro daquilo que o Espírito Santo vai nos norteando, a gente saber entrar, lidar com todas essas situações sem ofender, sem macular a ordem hierárquica dos lugares e das pessoas, não é verdade? É isso que Deus quer trazer para nós, simples assim. Porque, infelizmente, quando nós passamos por essa coisa do ignorar a ordem hierárquica, o mundo espiritual, ele não quer saber se você está fazendo porque você está com raiva, se você não está fazendo porque desconhece, se você não está fazendo porque você acha que você está fazendo certo.
O mundo espiritual é assim. Você fez aquilo, você quebrou aquela condição, aquele critério, o julgo, a sentença vem sobre você, sobre mim. É assim que é o mundo espiritual. Não é um mundo que, por causa disso, não. As regras estão lá, os critérios estão lá. Desobedeceu, ordem hierárquica, foi contra, ignorou, não interessa. Você vai ser punido por isso. Oi, Mar, paz, meu amor, seja bem-vinda, Mazinha. Então, aqui é muito interessante, eu gosto muito de falar esse respeito. O respeito às ordens hierárquicas, né? Então, Simão quis, de alguma maneira, driblar, né, o conhecimento de Pedro e a unção de Deus na vida de Pedro. E aí, na hora que ele viu que a coisa estava ficando difícil, verso 24, ele diz, Simão, apavorado, disse, verso 21, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Então, ele ficou preocupado, né? Ele viu, realmente, veio um temor de Deus sobre a vida dele. Simão ultrapassou os limites hierárquicos da obra de Deus. Ele achou que podia estar no mesmo patamar dos apóstolos, simplesmente porque já era homem famoso. Na interpretação de Simão, não lhe ficaria bem aceitar a condição de simples membro da igreja que se formava na cidade. Quer dizer, ele falou, não é, eu já estava na caminhada aqui. O que isso Pedro está fazendo é só eu comprar dele. Eu não vou ficar sentadinho no banco, porque eu também quero ser igual aos apóstolos, né? E é por causa dessa falta de honra aos apóstolos e achar que ele poderia estar lá, porque esse achismo compete a Deus, essa parte de saber quem é e quem não é do Senhor. Não somos nós que escolhemos, né? Principalmente em relação aos dons e ao chamado, não somos nós. A Bíblia diz assim, que tanto querer quanto efetuar é de Deus. Então, o que eu entendo, que Ele mesmo põe no nosso coração o que Ele deseja para nós. Não é verdade? Oi, Francisca. Deus abençoe sua vida, querida. Glória a Deus. Fico feliz, viu? Você é sobrinha da Maria, não é? Eu acho que eu lembro de você. Então, nós precisamos, isso, irmãos, entender, ter esse discernimento. Se ainda não tem, pede a Deus. É isso que a Bíblia ensina, né? Tiago, ele diz isso. Lá no livro de Tiago, lá na carta de Tiago diz isso. Quem não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá a todos liberalmente. O que é uma coisa liberal? A vontade. E não lança em rosto, que é diferente de nós, né? Seres humanos, que qualquer coisa que a gente faz pelo outro, na hora que alguém pisa no nosso calo, a gente vai lá e fala, aquele dia que eu lhe dei aquela blusa, aquele dia que eu lhe dei aquele cafezinho, aquele dia que eu fiz isso por você, você já esqueceu? E a Bíblia diz que Jesus não faz isso conosco, né? Então, quando a gente não tem sabedoria, quando a gente está vivendo e muitas vezes a gente não está sabendo lidar com essas questões da hierarquia, dos dons e ministérios, do chamado, melhor coisa que a gente pode fazer é a gente se colocar diante de Deus e pedir a ajuda dele. Sim, Sueli. Agora que eu estou lembrando de você, meu amor, me perdoa a confusão. Eu lembro de você mora aqui perto, aqui em Salesópolis, não é? Saudade de você, Su, aparece aqui qualquer dia. Vem aqui tomar um cafezinho conosco, assistir o culto na quinta-feira, tá bom? Então, a gente precisa aprender. E quando a gente não tem, a gente precisa aprender a pedir a quem pode nos dar. Quem é que pode nos dar? Jesus, o Espírito Santo, né? Se a Bíblia está dizendo que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, é porque de fato Ele vai fazer isso na vida da gente. A gente só precisa sair da comodidade, porque a gente, muitas vezes, é assim que pensamos, né? Não, esse negócio de mudar, melhorar, eu não devo nada a ninguém, eu pago minhas contas. Irmãos, mas isso é importante, entender esses códigos, entender essa coerência na nossa fala, na nossa maneira de viver, vai nos levar a um tempo de qualidade, a uma plenitude, porque as pessoas, a família, a parentela, essas pessoas aqui, esses relacionamentos mais íntimos, ou mesmo esses relacionamentos, esses eixos de relacionamentos casuais que a gente tem,
As pessoas vão dizer, nossa, que mulher simpática. Eu gosto quando ela vem aqui no mercado. Eu gosto quando essa mulher vem aqui na farmácia, porque, nossa, ela é tão simpática, espera, tem fila, ela não fica reclamando, bufando na fila, né? Tem gente que fica... tudo faz cara feia, tudo achar ruim. Se tem uma fila, achar ruim. Se vai estar sol quente, achar ruim. Se está chovendo, achar... Aquela pessoa chata, né? Aquela pessoa inconveniente. E a gente já precisa passar dessa fase, né? Porque, quanta gente queria estar no nosso lugar. Hoje eu vi rapidamente, eu liguei a televisão no quarto enquanto almoçava, e eu estava vendo a respeito da guerra, né, de Israel contra o Hamas, e aí o repórter comentando que, infelizmente, para cada um desses homens, desses assassinos do Hamas, para cada um desses que Israel mata, no mínimo 2 civis estão morrendo junto. Então é uma coisa muito séria, irmãos, a falta dessa consciência de relacionamento, porque lá não é nada mais nada menos que isso, falta da consciência do relacionamento, quer dizer, brigando por causa de um pedaço de terra, que eles não vão poder levar dentro do caixão, e a gente precisa tomar esse cuidado, porque às vezes não é uma briga de países, mas é uma briga de família, é uma briga de vizinhos, é uma briga dentro da cidade, é uma briga dentro do bairro. E é por isso que Deus está nos falando a respeito da importância de termos essa consciência dos códigos, né? De relacionamento, como falar, como abordar, como ouvir. Ouviu alguma coisa, filtra primeiro. Não deixa aquilo descer no seu coração. Não deixa aquilo trazer ira, raiva, ressentimento. Porque senão esse ressentimento vai te trazer mais problema lá na frente. Problemas para você pessoalmente, também problema para o meio que você está vivendo, né? Então a gente precisa por essas razões. E aí ele continua falando a respeito desse respeito, né? De conhecer o limite da gente como ser humano. Outra pessoa que foi repreendida por um sacerdote foi um rei chamado Saul. Olha só o que acontece. No primeiro livro de Samuel, lemos que o exército filisteu investiu contra os israelitas com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e uma grande multidão. Está lá em 1 Samuel 13:5, tá? Ai, que bom, Su, vem mesmo, viu? Vou te aguardar aqui. E aí, o rei Saul, naquela ocasião, convocou os homens de Israel, eram muitos homens, uma multidão de civis, para segui-los até uma cidade chamada Gilgal. O profeta Samuel prometeu que em 7 dias se encontraria com ele naquele lugar. O profeta disse, vai, Saul, olha, vai lá com essas pessoas, vocês precisam guerrear, e instruiu ele em tudo que ele precisava fazer. E você me aguarda que daqui a 7 dias eu vou chegar lá, em Gilgal, nessa cidade, e eu vou promover um sacrifício. E eu vou fazer uma festa, uma entrega para o Senhor, como se fosse um culto. Eu vou lá adorar a Deus com você, Saul, sabe por quê? Porque você está fazendo um bom trabalho. Tudo bem, Saul? Tudo bem, seu profeta Samuel. Cada um foi cumprir o seu destino. Mas como atrasou-se, Saul, olha só o que Saul fez, deliberadamente pediu que ele trouxesse animais para sacrificar ao Senhor. Está lá em 1 Samuel 13:9. Como se ele fosse sacerdote, gente. Ele era rei, ele tinha sido chamado para reinar em Jerusalém, em Israel, né? Não era para ele ir lá fazer o papel do sacerdote. Quando Saul acabou de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Seria o maior dia na vida de Saul se ele não tivesse ultrapassado os seus limites. Então, ele não podia agir como sacerdote, mas ousou agir como tal. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ele está dizendo, só porque você foi doido, inconsequente, a palavra louco quer dizer inconsequente. Ele falou, você agiu de forma inconsequente, você agiu loucamente, e só porque você fez isso, Saul, porque você foi chamado para reinar, para ir lá lutar por Israel, para defender Israel, não era para você fazer sacrifício. Isso era o meu papel de sacerdote.
Isso é Samuel falando com Saul, não é? E ele disse, porque você agiu loucamente, porque você passou o seu carro na frente do boi, agora você não vai ter a honra que eu, como sacerdote, vim aqui para favorecer a você. Então você vê como é sério no mundo espiritual a questão de nós desonrarmos as pessoas nos seus devidos lugares, não é verdade? Eu sempre digo algo assim, sabe? Para aquelas famílias que os pais foram pessoas ruins, difíceis, geralmente é difícil ver mãe assim, mas mais é pai, né? E eu sempre falo algo com essas pessoas, eu digo assim, ó, seu pai, você está me dizendo que seu pai não te deu nada, ok, mas não deixa ele tirar nada de você, porque geralmente as pessoas ruins e pessoas ruins e perversas, irmãos, elas podem ser pais, mães, tias, maridos, esposos, você sabia disso? Porque a gente fica achando que o perverso é alguém que fede a enxofre, que tem pá de chifre, que tem um rabo grandão e tem um tridente na mão. Não é isso, não. Perversos são pessoas que têm a mesma característica que eu, que pode ser semelhante a mim no aspecto físico, mas que o coração é ruim, que maquina o mal, que quer o mal das pessoas, que é amarga, que quer a destruição das pessoas. É isso que é uma pessoa ruim e má. E elas podem estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E é por isso que eu digo, seja onde for que você conviva com pessoas ruins e perversas, se ela não te deu nada, não deixe ela tirar nada de você. Como é que eu consigo isso, Eliette? Se blindando. Você consegue isso entendendo os códigos de hierarquia. Ah, mas eu conheço um padre que é perverso. Fique longe dele. Ah, eu conheço um pastor que é perverso, uma pastora que é ruim, que é vaidosa, é perversa. Fique longe dela. Ah, mas eu não tenho condição, porque ela é pastora lá da minha igreja. Então, peça a Deus sabedoria para você lidar com ela. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós não podemos fazer a diferença e nem arrancar o joio, que é uma planta muito, muito, muito parecida com o trigo. Por que Jesus fala isso? Ele diz, olha, quando eu vir, eu serei juiz. Quando eu voltar, eu serei um juiz. E eu vou fazer a diferença entre o que serve e o que não serve. Entre a ovelha e o bode, entre o joio e o trigo. É Jesus que vai fazer ele vai fazer essa limpeza, não sou eu e não é você. Então nós precisamos hoje saber lidar até com as pessoas ruins, até com o joio que está no nosso meio. Quem não pode ser joio sou eu e você. Nós temos que levantar todos os dias e ter essa consciência. Eu estou tendo atitude de joio ou eu sou um trigo? Eu estou tendo atitude de trigo ou eu estou parecendo joio? E aí eu preciso rever o que eu sou, o que eu tenho sido. Porque eu e você não podemos ser o joio. Mas que eles existem e estão em toda parte. Eles existem e estão em toda parte. Ok? Então, ele foi lá e fez deliberadamente aquele sacrifício, já que para aquela época era um papel somente do sacerdote. Quando Saul acabou de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Seria o maior dia na vida de Saul se ele não tivesse ultrapassado os seus limites. Ele não podia agir como sacerdote, mas ousou agir como tal. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. As leis civis, assim como as leis mosaicas, encontradas no Pentateuco, existem para estabelecer um bom relacionamento entre os seres humanos. O papel da lei é estabelecer limites que não podem ser ultrapassados sob pena de o contraventor ser punido. E aí, é para isso que as leis foram criadas, não é? Justamente para a gente poder saber que ali é um quebra-mola. Como a gente fala aqui em São Paulo, ali é um... Como chama quebra-mola aqui? Eu esqueci agora. Mas é o mesmo nome. Ali é um obstáculo para você não ultrapassar, ok? Ou ultrapassar com cuidado, com o devido respeito. E aí o que acontece com o intruso? Vamos ver? O intruso é aquele que se mete onde não é chamado e ocupa um lugar que não é dele. O intruso é, sobretudo, invasivo. A Bíblia tem o que dizer sobre o intruso. E isso não pode passar desapercebido entre nós. Na igreja de Tessalônica, lá em Tessalonicenses, tá?
capítulo 3. Havia alguns irmãos desocupados e que ousavam intrometer-se na vida alheia. Paulo exortou-os, dizendo: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Aí eu gosto muito desse versículo. Lembra que eu falo sempre aqui na igreja? Cuide da sua vida. Porque é isso, irmãos. O problema é que quando a gente começa a olhar a vida dos outros, a gente esquece. Aí na nossa casa tá sobrando pó, né? Porque a casa tá cheia de pó. Tá sobrando os baldes cheios de roupa suja. Tá sobrando menino para educar. Porque educação a gente dá na nossa casa, né? A escola, a igreja, são vertentes da educação, da base da educação, que é na casa da gente que a gente recebe. Não é verdade? Com licença, por favor, boa noite, obrigada, obrigado, não é verdade? Isso a gente recebe na nossa casa. Não adianta a gente tentar terceirizar isso. Então, eu gosto dessa palavra de Paulo, a igreja em Tessalonicenses, por quê? Porque ele fala isso. Gente, vocês precisam cuidar da vida de vocês. E aqui está deixando claro, Paulo está dizendo isso. Olha só, eu vou ler aqui 1 Tessalonicenses em outra versão para você ver. 3:11 diz assim: pois ouvimos de algum de vocês que vocês estão ociosos, gente, sem fazer nada, vagabundiano, né, como diz por aí, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia, claro, porque está desocupado, né, aí tem tempo de se meter na vida dos outros. A tais pessoas ordenamos. Paulo está dando uma imposição, ele não está dizendo assim, eu sugiro. Ele está dizendo, a tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente como o seu próprio pão. Ele está dizendo, para de ficar às custas dos outros, para de ser ocioso, vá caçar um assunto, vá procurar uma coisa para você fazer, porque você vai ocupar a sua cabeça, você vai largar de intrometer na vida dos outros e também você vai ter a sua própria dignidade. Olha quanta coisa Paulo está dizendo. Quanto a vocês, irmãos, aí ele continua, no verso do 11 até o 13. Ele diz assim, a tais pessoas ordenamos, exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente como o seu próprio pão, e quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Ele está dizendo, vamos, cada um cuidar do que é seu. Vamos, cada um fazer a nossa parte. Então, é interessante que a Bíblia deixa claro, irmãos, que essa coisa de ficar um apontando o erro do outro não é de Deus. Gente futriqueira, gente fofoqueira não é de Deus. E isso já é um problema da humanidade. Lá em Levítico, capítulo 16, verso 19, também fala sobre isso. Eu vou ver se eu acho aqui para eu ler para a gente. O apóstolo Pedro coloca os intrusos na mesma categoria dos facínoras, que nenhum de vós padeça como ladrão, malfeitor ou como quem se entremete em negócios alheios. Olha só o que é uma pessoa intrusa. A Bíblia está dizendo, e ela está no mesmo patamar, 1 Pedro, capítulo 4, verso 15. A pessoa intrusa está no mesmo patamar de uma pessoa que é ladrão, criminoso e assassino. Você imagina um negócio desse? A gente, não, é fofoquinha branca. Gente, não tem isso. Tem gente destruindo lares por causa de fofoca. Tem gente destruindo famílias. Tem gente destruindo casamentos, empregos por causa de palavras que às vezes pensa que viu e não viu, o espírito do engano estava ali, a pessoa, e aí sai contando aquela mentira, nunca mais a pessoa é a mesma, nunca mais as pessoas vão ter o mesmo respeito. Olha como isso é sério, e há um peso, há uma sentença para quem pratica tais práticas, viu, gente, tais coisas. Olha só, 1 Pedro 4,15 diz assim, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Ele está dizendo que tanto o assassino quanto o ladrão, o criminoso e quem se intromete em negócio alheio, está tudo na mesma panela. Então você vê como isso é sério, irmão, a questão da fofoca, a questão da vida alheia, né, da bisbilhotice. É uma coisa muito séria. Outra coisa que as pessoas têm muito é a questão de maldizer, a questão da murmuração, né?
O pecado convertido em seu processo de santificação, o pecador convertido em seu processo de santificação, luta para livrar-se dos pecados aparentemente mais escandalosos, a fim de obter uma vida de comunhão plena com Deus. Abandona os vícios, os ambientes mundanos, muda a linguagem e esforça-se para não ser tomado por desejos sensuais. Mas nem todos se aprofundam na escusa de outras transgressões que os acompanham pelo resto da vida. Dentre elas, a maledicência, um mal condenado pela Bíblia. O que anda maldizendo, lá em Provérbios 20, 19, diz assim, ó, o que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que com o que afaga com seus lábios, não se entremetas. Ele está dizendo, toma cuidado com essas pessoas que falam manso, que fica ali querendo colher, fazendo aquele milhão de perguntas, porque ela está querendo amarrar na ponta da saia ou da calça, porque homem também, quando tira para ser fofoqueiro, só Deus, né? E vai contar na outra freguesia. E é isso que a Bíblia está dizendo. Provérbio 20, 19 diz assim, quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais, né? Provérbios 20, 19. Então é importante nós entendermos que o Senhor está nos orientando, porque há um peso e há uma responsabilidade para quem vive entrando na vida dos outros. Levítico 19, 16, olha o que diz Levítico, lá no início da Bíblia, entre os 5 primeiros livros, está o livro de Levítico, e lá diz assim, não espalhem calúnia no meio do seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor, próprio Deus trazendo essa palavra para eles, lá no início da história da humanidade, Levítico 19, 16, porque a questão da fofoca do fuxico é uma questão antiga, e que a gente precisa tomar cuidado, porque parece uma coisinha boba, e não é. Há uma sentença, há um senso de justiça de Deus sobre as pessoas que falam mal das outras, que maldizem as outras, que levantam calúnia contra as outras. Isso Deus está vendo, né? E a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Nada vai passar desapercebido diante do nosso Deus, viu, queridos? E aqui diz assim, o maledicente invade a intimidade alheia em busca de informações que visem a desdourar a sua imagem, comentando-as com os outros. Ele é um sustentador de contenda entre irmãos. Então o texto está dizendo que a pessoa que vive, o maledicente, o fofoqueiro, o fuxiqueiro, ele é um semeador de contenda entre os irmãos. E aí lá em Provérbios 6, irmãos, tem uma palavra que eu gosto muito, e é muito, assim, forte, sabe? Provérbios capítulo 6, a partir do verso 16, diz assim, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina, o que semeia contenda entre os irmãos. A Bíblia está dizendo que tem 6 coisas que Deus detesta, odeia. Mas tem a 7ª que ele abomina. E qual é ela? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, quanto nós estamos precisando de pessoas apaziguadoras. Ai, mas você está me pedindo, Eliette, que agora eu faça a vista grossa, que eu finge de doida? Não. Eu estou te pedindo para você ser mais coerente, ter um pouco mais de compaixão. Porque às vezes a pessoa está falando mal da outra aqui, mas está no calor da briga, a pessoa está descompensada, está vulnerável. Aí você chega lá, amarra na fralda, na saia, vai lá e conta. O que você vai ganhar com isso? Às vezes chega lá e fala assim, irmão, deixa passar isso, depois a gente vê. Não conta nada lá, não fala nada lá, porque aquela fala vai morrer ali, entre vocês, sabe? Não, mas a gente tem que ver, porque eu não mandei ela falar. Só que a gente precisa começar a ter compaixão uns dos outros. Isso que é relacionamento, irmãos. É a gente olhar para dentro da gente e falar assim, puxa vida, eu posso ser melhor. Essa situação podia ser um prato cheio para eu me vingar dessas pessoas. Mas eu posso ser melhor do que tudo isso. Porque Deus está nos vendo. Porque Deus nos deu exemplo de que devíamos perdoar, que devíamos ser maduros, que devíamos saber lidar com o ódio, com a frustração alheia. Porque muitas vezes está ali, nem tem nada a ver com a gente.
mas só pelo prazer de ir lá e falar assim, não, eu contei o que fulano falou do outro, né? E a gente não está ganhando nada, pelo contrário, há uma perda, há um confisco cada vez que eu tenho uma atitude dessa, tá? Então é muito sério. Então aqui continua dizendo, o apóstolo Paulo chamou a atenção de Timóteo para as irmãs que andavam de casa em casa disseminando mexerico. Olha lá, ó. Paulo escreveu uma carta para Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 13, diz assim, ó, além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Irmãos, porque a gente é assim. A Bíblia diz, quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quanto mais eu estou no meio, eu estou ociosa, sem fazer nada, eu vou falar mal dos outros mesmo, eu vou fuxicar, porque um abismo chama outro abismo. Se eu já estou ociosa, para eu falar mal do outro é 2 palitos. Eu estou com minha mente ali vazia, não pego uma Bíblia para ler, não assisto um documentário, não assisto um filme, não arrumo um guarda-roupa, não lavo um prato. Daqui a pouco, minha filha, minha vida, ó, tá lá, falando mal dos outros, criticando os outros, xingando os outros, murmurando e acumulando sentenças sobre a minha vida. Né? É um perigo. Então, eu vou ler de novo. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 13. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. 1 Timóteo 5, 13. Então, que a gente possa, nessa tarde, sair daqui diferente de como começamos a ouvir essa live, tá bom? Olha outro problema aqui, né? Nós já vimos aqui os tipos de pessoas que não respeitam o limite. A intrusa, a pessoa maldizente, e agora vamos ver a pessoa que quebra a confidência. Como corpo, somos membros uns dos outros, interagindo sempre em harmonia para que todo o corpo seja saudável. O nosso relacionamento interpessoal permite-nos buscar socorro com algum irmão, inclusive quando se trata de algum deslize a que todos nós estamos sujeitos. Porque a gente erra, irmãos. A gente erra e tem erros que não deveriam ser comentados por ninguém, né? A palavra de Deus, aliás, recomenda que confessemos nossas culpas uns aos outros. Tiago 5,16 fala isso. Entra aqui, no entanto, o princípio da confidencialidade. Quando um irmão deposita sua confiança em nós, confessando alguma culpa, nosso dever é exercer o ministério da reconciliação, ajudando e se o caso for grave, pedir ao irmão permissão para levar o assunto ao pastor da igreja, para que ele dê uma melhor condução ao assunto. O que não se pode jamais é tornar pública uma confissão para não expor o irmão à vergonha e à humilhação e causar transtornos na igreja. Então, irmãos, eu falo sempre isso, a pessoa já pecou, a pessoa já está se sentindo envergonhada, porque se ela procurou alguém para conversar, mostrar que está arrependida, ela já está envergonhada. É quase impossível que ela vá entrar naquela prática de novo. Agora já tem o diabo, que é o acusador, aí precisa de mais um? Não precisa. Tudo que aquela pessoa não precisa é de mais uma pessoa para acusá-lo. Ela já sabe que está errada. E ela está tentando acertar. No caso dessa que procurou ajuda, não é? Então aqui diz assim, com o advento das redes sociais, o mundo tornou-se mais transparente. Tudo hoje é anunciado. A internet é uma arma poderosa que serve tanto para o bem quanto para o mal. Pessoas incautas não medem as consequências para publicar fotos, reuniões sigilosas e conversas nas redes, causando grandes problemas. A comunhão no corpo de Cristo tem implicações tão profundas que requerem de nós grandes responsabilidades. A razão precisa estar acima da emoção. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Paulo está ensinando isso à igreja que estava em Corinto. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 2. Depois você olha aí. É uma palavra muito forte. Paulo dizendo que nós precisamos, antes, rejeitar as coisas que por vergonha se ocultam,
não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, né? E aí depois a gente vê as pessoas que abusam, né, em nome de Deus, fica dizendo que é o amor cristão. Olha só, o amor cristão deve ser uma norma entre os filhos de Deus. Alguns têm-no em maior medida, outros em menor, de acordo com o nível de maturidade cristã de cada um. A igreja é a comunhão do amor. Por essa razão, sempre esperamos a manifestação desta virtude cardeal nos outros, quando deveríamos cobrá-la apenas de nós mesmos. É tudo que a gente começou falando, né? Irmãos, eu é que tenho que ter essa postura. Eu não posso cobrar isso da Suelen, eu não posso cobrar isso da Maiara, não posso cobrar isso da Dona Carmen, não posso cobrar isso da Inês, eu não posso cobrar isso de nenhuma outra pessoa. Eu preciso ter esse comportamento, né? Irrepreensível. Agora, se eu não tenho, é comigo e Deus. Eu não posso sair por aí querendo condenar as pessoas, tá? A igreja é a comunidade do amor. Por essa razão, sempre esperamos a manifestação dessa virtude cardeal nos outros, quando deveríamos cobrá-la apenas de nós mesmos. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpriu a lei. Paulo está falando lá em Romanos 13, verso 8. As condições socioeconômicas de partes dos nossos irmãos são precárias. Muitos precisam de ajuda material da igreja para sobreviver. A igreja, como um todo, deve dividir a capa com os necessitados, socorrê-los de forma voluntária, impelida pelo amor, como corpo de Cristo. Não devemos viver isolados, ignorando os problemas da comunidade à nossa volta. Antes, podemos e devemos estender a mão a quem está de fora dos nossos arraiais. Aí ele está dizendo, como exemplo de ação solidária, citamos os programas assistenciais periódicos, escolas, creches, asilos, etc. E os situacionais, que é aquele tipo de ação solidária que acontece nas enchentes, né? Socorro oferecido aos necessitados em ocasiões especiais como grandes catástrofes. A visão da Igreja de Cristo deve ser a de ajudar a todos, dando especial atenção aos domésticos da fé. Primeiro você ajuda os que estão mais próximos, dentro da sua igreja, você ajuda da sua família, você ajuda da sua igreja, tudo com bastante coerência, porque, irmãos, todo lugar, eu falei aqui há um tempinho atrás, todo lugar tem gente ruim, gente perversa, gente oportunista, todo lugar tem. E é isso que ele está dizendo, que a gente precisa ajudar, mas a gente precisa ter essa coisa da coerência, do senso, pedir ao Espírito Santo que nos dê a sabedoria, porque até para ajudar a gente tem que tomar cuidado, não é verdade? E ele diz isso. Como, por exemplo, a visão da Igreja de Cristo deve ser a de ajudar a todos, dando especial atenção aos domésticos da fé, Gálatas 6:10. É preciso ter em mente que as igrejas do Senhor não é uma mera entidade assistencialista. Na palavra de John Markton, em seu livro Ministério Pastoral, a igreja é, dentre outras coisas, a expressão terrena da realidade celestial. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Mateus 6:10. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18:18. Há uma linha divisória que estabelece limites, quer pelas leis, quer pelo bom senso, quer pela educação de cada um. Essa linha chama-se respeito. Ninguém pode dar-se o direito de invadir a linha do respeito e, como intruso, ocupar um lugar que não é seu, dar palpite sobre a vida alheia ou mesmo beneficiar-se dos outros sob o pretexto do amor cristão. Então, a palavra de ordem para nós hoje é respeito. Quando nós entendemos respeito, se não amarmos o próximo, não tivermos compaixão, ok, mas a gente precisa ter respeito um pelo outro. Porque a hora que eu entendo esse sentimento e eu vejo quão sério é ter algo, né, esse adjetivo pelas pessoas, minha vida aqui vai fluir. Ah, não tô nem aí com esse negócio de amor próprio, de amor ao próximo, tô nem aí com esse negócio de cidadania. Então, entenda respeito. Se você entender a palavra respeito,
eu já fico feliz porque alguma coisa aconteceu hoje aqui e a gente vai viver melhor. Porque quando nós respeitamos o próximo, seja por que motivação for, as coisas para nós já vai começar a ficar melhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que esse final de ano seja maravilhoso, que as suas festas, as suas eventos sociais que você vai ter, você possa ter muito respeito pelas pessoas, mas também que você possa se respeitar. Porque eu falo muito, gente, festas de finais de ano, às vezes a gente fica com aqueles protocolos de 100 anos atrás. Ah, porque todo ano, às 7h30, nós vamos na casa de tia não sei quem, depois às 19h30, nós vamos na casa de tia fulano de tal, depois não... E às vezes as pessoas querem ficar só, ou não querem a sua presença lá por algo que aconteceu. Então, se respeite. Respeite a sua identidade, a sua essência. Se você não está bem para ir, ou se você já percebeu que você não vai ser bem-vinda, respeite você, se respeite. Não vá, sabe? Dá um jeito de falar muito sabiamente. Peça ao Espírito Santo, ele vai te orientar, ele vai te nortear, e você vai chegar e falar, olha, esse ano não vai dar, porque eu não estou passando bem, ou a gente vai fazer uma outra coisa, mas ano que vem nós vamos estar juntos, com jeito, com respeito, com cordialidade, e tudo vai ficar bem. Então, vamos sair daqui com essas duas dicas para a vida. Se respeite e respeite o seu próximo. E, acima de tudo, tema a Deus todos os dias da sua vida. E tudo vai ficar bem em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Jesus, queremos te adorar, te agradecer por essa tarde, por cada um dos teus filhos que ficaram aqui conosco, aqueles que passaram, aqueles que vão ver em outro momento, que o Senhor possa agora visitar cada um, Senhor. Nós estamos falando, Senhor, de relações, Senhor. Como é difícil lidarmos com as pessoas hoje. As pessoas estão intolerantes, as pessoas estão, Senhor Deus, tão cheias, Senhor Deus, de carga, Senhor Deus, de violações, ó Pai, que elas acabam trazendo isso para cima da gente. Muitas vezes a gente nem tem culpa, Pai, da situação. Mas nessa hora nós pedimos que o Senhor possa visitar todas as pessoas que estão ouvindo, participando, aquelas, Senhor Deus, que vão ouvir, que em nome de Jesus, Pai, essa palavra possa gerar vida em nós, que em nome de Jesus essa palavra possa gerar, Senhor Deus, consciência, uma consciência, Pai, equilibrada, Senhor, que nós possamos ter o senso, Senhor, a sensatez de saber a hora de falar, de calar, de desejar apenas aquilo que o Senhor quer para nós, porque a tua palavra diz que aquilo que o Senhor quer para nós, o Senhor já vai nos dar a capacidade de realizar. Tua palavra diz, do Senhor tanto é o querer quanto é executar. Então, quando algo é teu, Senhor, o Senhor vai dar a condição. Não é necessário um matar o outro, destruir o outro, falar mal do outro, Senhor. Porque tudo que é teu, que o Senhor já estabeleceu que vai acontecer, na tua soberania, Senhor, vai acontecer. Então, nos traz esse entendimento nesse dia, em nome de Jesus. Ó, Senhor, nos domina essa humanidade que nós temos, Pai, muitas vezes exacerbada, exagerada, Senhor, que passa do ponto. Nos domina por completo, Senhor, e nos ajuda a ser pessoas melhores. A gente viu, Pai, que Simão quis comprar o dom que estava no apóstolo Pedro. Senhor Deus, que em nós não haja o desejo de querer o que é o dom do outro irmão, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa, Pai, nos fortalecer, nos trazer a sensibilidade do Teu Espírito e que possamos dar muitos frutos. Que esse final de ano seja, ó Deus, um tempo de plenitude na vida do Teu povo, ó Jesus, e que nós possamos ter umas festas, Senhor, abençoadas, com muito respeito, com muito temor a Ti, Senhor, e que possamos ser felizes aqui, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A alegria, a contentamento, a felicidade para aqueles que buscam o Senhor, viu? Nós estamos a caminho da volta de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Mas até esse dia chegar, nós poderemos viver, irmãos, plenitude do Senhor aqui na terra. É só que a hora que nós colocarmos a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A hora que o Senhor ilumina o nosso entendimento, os nossos pensamentos, nosso caminho fica claro, nosso caminho fica aplainado, equilibrado.
e a gente pode viver um tempo de honra do Senhor, de plenitude do Senhor ainda aqui na terra. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana, um final de semana abençoado, né? Hoje ainda é quarta-feira, amanhã temos culto às 19h30 e temos sexta-feira às 15 horas da tarde também, tarde da bênção, e domingo, para a glória do Senhor, culto de celebração às 18 horas. Nós convidamos você para estar conosco ou assistir e congregar conosco de forma virtual em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, até quarta-feira, se Deus permitir.